Respeito, equilíbrio, persistência. Muito se traz do mar para a vida. Quando você se conecta com aquela imensidão azul, o mundo também muda de cor, ganha novas formas, novos ângulos. Afinal, cada experiência transforma a gente um pouco, né? E eu conheço mulheres que entendem bem disso. Oi, Cris. Oi, Van. Bem-vindas ao Maré Feminina. E hoje quem tá na roda da Maré Feminina são as idealizadoras da Longarina, Cris Bosso e Van Prando Bertelli. E aí, gente, tudo bem? Estamos felizes de estar aqui. Somos sua fã. Eu sou sua fã. Obrigada. Bom, eu quero começar o bate-papo com a seguinte pergunta: quais lições que o mar ensinou para vocês que vocês levam para a vida? Vixe, muitas. Muitas, né? Começava? Pode ir, vai lá. Observar, né? Antes de qualquer atitude, ser um observador, nunca deixar de remar, estar na presença, então sempre observando a respiração, né? Se saiu do eixo, bateu um medo, traz para a presença, que o medo passa, traz para o corpo. Entrar pelo canal é mais rápido, só que você tem que estar atenta, porque senão você pode parar longe. A ciclicidade, né, que a gente percebe as variações todas ali dentro, então a gente traz isso muito para a vida, respeitando esses ciclos, assim, essas alternâncias. E ao mesmo tempo esse ensinamento de que ele é maior que tudo, né? Mas ao mesmo tempo a gente também carrega ele dentro da gente, então é meio de uma dicotomia, né? Ele é gigantesco, mas a gente também traz ele aqui. Exato. Eu acho que para mim o maior ensinamento é me ensinar a ser presente. E às vezes eu entro na água com 1000 coisas na cabeça e quando eu não tô 100% presente ali naquele momento, na onda que eu tô surfando, é quando eu levo um caldo do nada ou quando eu caio de cara na água, tipo, para acordar e falar, não, acorda que agora você tem que estar focada aqui. E eu acho que quando eu consigo, independente da condição, independente se é um treino, se é um free surf, eu acho que quando você consegue se conectar com todos esses os elementos no mar, né? Acho que fica mais fácil da gente se conectar consigo mesmo, né? O que vocês acham? A gente fala, né, que tem a bancada oceânica, então sem a bancada não teria oceano, né? Então primeiro a gente precisa firmar as nossas pernas, né? Então a gente traz muito essa questão de existir essa bancada dentro da gente. Sem o vento, né, que eu acho que o vento ele traz muito a ideia da comunicação, das ideias, do mundo das ideias e tal. A gente não tem as ondas, né? Porque as ondas são formadas, né, pelo vento e tal. E sem o sol também, o que seríamos sem o sol? Nada, né? O sol que traz vida. Então, achar realmente esse sol dentro da gente é muito interessante, porque nós, seres humanos, a gente teme em não agir com as leis universais e a gente só dificulta a parada toda, né? E eu acho que, pelo menos para mim, uma coisa que o surf é mágico é que, por mais que você se inspire numa pessoa para fazer uma manobra, ou para entrar no mar, ou para surfar de uma maneira parecida, eu acho que é muito difícil de duas pessoas surfarem da mesma maneira, porque quando você sobe na prancha, quando cada um sobe na prancha, é uma maneira de cada um expressar a sua personalidade, né? E acaba que, independente da vertente que você siga no surf, se você é surfista de fim de semana, se você é competidor, eu acho que cada um coloca ali na água a sua essência, né? E o que vocês descobriram durante a caminhada de vocês no surf? O que vocês descobriram sobre vocês mesmos? Essa lição acho que foi uma das primeiras, principalmente por conta dos ritmos. Cada uma realmente tem, às vezes, um ritmo e uma afinação. Então, essa questão do respeito dos ritmos alheios e próprios, né? Respeito pelo ritmo próprio, assim. Surfar para mim, assim, tem que ser extremamente prazeroso.
quente, com ondas muito pequenas e num longboard muito grande. Então, esse é o que eu sonho para minha vida, assim, o que eu quero realizar ainda e seguir. Então, isso me trouxe também muito da minha característica mesmo, como pessoa. De ter um ritmo, de precisar, de querer um pouco mais de digestão, de calma, de completamente a ver com o que eu percebo da minha personalidade. Então foi uma acolhida assim que aconteceu e perceber o estilo que mais me afinava, independente do nível que eu surfe assim, ele me ajudou bastante. Nossa, o surf, eu acho que ele começou mudando assim minha autoestima, né? Porque eu sempre fui apaixonada pelo surf desde pequenininha e a minha família não era uma família assim da praia, sabe? E aí quando eu fiz 18 anos, eu comprei a minha prancha. Eu falei, agora vai, né? E aí eu comecei, né, independência, trabalhava, tal, comecei a descer pra praia. E aí eu acho que quando você faz algo que você acha incrível, começa a mexer com a sua autoestima, né? Você fala, caraca, eu sou incrível também. Então eu acho que dá um up nesse sentido. E aí todo esse processo de conexão com a natureza, o estado de presença. Quando eu tive o meu filho, eu tive depressão pós-parto, né? E aí eu li aquele livro, O Poder do Agora. Porque eu estava em busca, né, de como sair dessa depressão, não queria tomar remédio e tal. E aí quando eu li o Poder do Agora, que é justamente esse estado de presença, né, fala do mindfulness, eu olhei e falei, caramba, isso a gente tem no surf, né? Tipo, então eu sei o que é isso, sabe? E eu passei a praticar o surf no meu dia a dia, porque daí depois que você tem filho, né? O surf já não... Antes era tipo uma prioridade para mim, sabe? Aí depois, quando eu tive meu filho, eu vim morar na praia por causa do surf, então teve mais essa transformação, porque eu falava, não dá, tem que ficar perto do surf. Só que mesmo assim, né, quando você tem criança pequena, não tem como colocar o surf como prioridade, assim, né? E aí aparecem várias outras coisas. E então eu resolvi aplicar o surf no meu dia a dia mesmo, de pegar e praticar o estado de presença de maneira intensificada, sabe? De eu estar sentada e fazer assim, tá, tô sentada onde? Presta atenção na respiração, sente o bumbum sentado na cadeira, encostando na cadeira. Então eu era tipo a louca do mindfulness quando eu tive a depressão e me ajudou muito, assim. E eu acho que se eu não tivesse tido aquilo no surf, né, antes, entender que durante um bom tempo da minha vida eu fui completamente viciada no surf. Mas era porque eu fugia, né, fugia de uma realidade, assim. Eu vivia aquela vida louca de São Paulo, assim, totalmente frenética, e o surf era minha válvula, né, de escape, assim. Então era realmente um vício, né? Eu necessitava daquilo, porque era o único momento que eu estava presente no meu dia a dia. O resto era o resto, né? Então eu tive que praticar isso na minha vida, assim. E eu acho que se eu não tivesse entendido isso pelo surf, eu não teria praticado, sabe? Na intensidade que eu pratiquei e saí da depressão, né? Por mais que durou aí 11 meses de depressão, eu brinco que quando eu não tinha filho, eu achava que a depressão pós-parto era tipo, uma semaninha ali depois do parto. Mas não, né? O negócio é sério, cara. E eu consegui, por esse caminho, não ter que tomar remédio e tal. Foi meio que a minha saída, assim. Que bom. E quais são as outras atividades que vocês curtem para manter o equilíbrio? Vocês curtem meditar? Sim. Tentativas de meditação. A gente experimenta, né? Eu falo por mim, assim. É uma meditação com amorosidade, então não é aquela meditação tibetana, mas a gente entra na meditação, né? Nesse estado de parar 3 minutinhos do dia e tentar, quando acorda, antes de dormir, durante a correria. A dança, né? Dança. É muito forte. Caminhadas, andadas, sempre que possível. Também tá ali no meio. Leitura, né? Também entra muito. Mergulho adentro, assim.
Eu gosto bastante da meditação. Exercício físico mesmo, assim, né? Fazer uns treinos de funcional e tal, correr. Isso tudo é bom para mim. E a dança. A dança. E vocês encaram o surf como uma meditação também? Eu percebo bem a diferença, assim, né? Da meditação, até tecnicamente, assim, falando, né? Que o surf, ele é muito a questão do mindfulness mesmo. Então, a atenção plena, né? E já a meditação, né? Se você faz uma meditação que entra no estado meditativo, né? A gente muda a frequência do nosso cérebro, né? Então, a gente vai para uma onda cerebral teta, né? Que a gente chama. E aí, para entrar em contato com o subconsciente. Então, meditação é aquela cena de você babando mesmo, né? O surf é mais essa atenção plena, que é tão bom quanto, né? Como se o surf estivesse mesmo no mindfulness e a meditação fosse um pouquinho mais adentro. E agora falando um pouquinho da longarina, como vocês veem a longarina como uma ferramenta de unir as mulheres, né, usando o surf? Porque vai muito além de levar a mulherada para surfar, né? Desde o início, assim, nesses 7 anos, a gente percebia que a gente tentamos falar, levamos para surfar, mas a gente percebia que no momento que a gente se estabelecia em círculo, em roda, desde sempre, muita coisa acontecia a partir dali. Então, foi quando a gente começou a perceber que era um pouco mais. A gente não gosta de dizer um pouco mais do que o surf, porque o surf já é muita coisa, né? Quando você para olhar ele com essa ótica, com essa lupa, ele é bastante coisa. Mas não colocando ele acima ou abaixo, a gente percebia que no encontro de mulheres muita coisa acontecia ali naquele momento, né? De falas, de percepções. E a gente foi moldando a longarina. A gente fala, somos 2 terras na longarina, a longarina é pura água. Então a gente foi pegando barro e foi apertando e foi moldando, conforme foi sendo possível. E aí ela se torna esse espaço mesmo da gente trabalhar com o feminino, de convidar as mulheres, para que a gente entre mais a fundo nas nossas questões mesmo, né? Questões que todas temos, cada uma dentro das suas realidades, né? Dos seus espaços de fala, mas que momento que a gente se integra, né? Todas. Então a gente começou a encarar a longarina como esse lugar, como esse espaço. E o surf, ele a gente diz, um palco, né? Quando a gente entra, essa mulher ali vai perceber como ela é nessa atividade que ela pode nunca ter feito ou que ela fazia de uma maneira que ela não percebia. Então ele se torna como algo que é como se fosse um carro, né? Ela entrou em um carro e ela vai dirigir. E aí vai vir muita sensação dentro dela, por exemplo, se ela não dirigia. Então a gente observa que o surf se torna essa ferramenta. Então a longarina a gente foi na verdade acho que assumindo que ela era isso. Eu acho que ela sempre foi. A gente começou mesmo a fincar o pé e falar, bom, ela é esse além, ela é esse algo mais. A gente começou muito assim nossa, a gente ama tanto surfar e tal, isso é tão bom para nossa vida, né? Pela questão de autoestima, assim. E aí a gente falou, nossa, a gente tem que levar toda a mulherada para surfar, vamos começar a levar e tal. E aí a gente começou fazendo bate-volta para o Guarujá de dia de semana antes do trabalho, assim. Que de São Paulo para o Guaru é, sei lá, 1 horinha, né? Aí a gente fazia um bate-volta com mulherada, mas era total roots, assim. Uma prancha para 10 mulheres, sem professor, nem nada, uma matando a outra, uma atropelando a outra, era uma loucura. E aí depois a gente foi evoluindo, aí a gente começou a fazer uma viagenzinha, vamos para Ubatuba, eu passava o final de semana em Ubatuba. Isso foi, sei lá, em 2013. E a gente percebia que a gente saía exausta, assim, de todas as vivências, exausta. E todas as mulheres vinham para surfar, mas elas vinham querendo falar da vida, dos problemas e putz, e os problemas se repetem, né? A mulherada, todo mundo passava pelas mesmas coisas. E aí eu e a Van, a gente foi num mergulho profundo nessa questão de autoconhecimento, muito assim num lugar bem de natureza, assim, né? Que é essa questão mesmo do sagrado feminino, o sagrado feminino, ele traz essa conexão de volta com a natureza, de você realmente se sentir natureza, né? E de você olhar para a terra que a gente vive, assim,
e tomar a responsabilidade por ela, pelo meio ambiente. E é muito legal, assim, porque é uma virada de chave, né? A gente leva a mulherada para se descascar, sabe? Então vai todo mundo pelada pro meio da mata, a gente vai surfa pelada não sei aonde, sabe? Então é uma libertação para muitas mulheres. E aí a gente traz muitas meditações, vários exercícios de sororidade mesmo, de uma mulher olhar para outra, sabe? E conseguir ter carinho realmente pela outra, né? E sair do padrão da competição, sair do padrão... Porque a gente é muito... Eu digo assim, por mim, né? Quando eu comecei a Longarina, eu ainda era muito machista. E hoje eu falo, nossa, que libertação, sabe? E aí a gente vai, né? A gente fala sobre menstruação, a gente fala, né, da mulher cíclica, dessa mulher oceânica mesmo, resgatar essa mulher que consegue sentir, sabe? Que realmente sente no corpo, né? Que traz a intuição com muita força. E aí é forte, né? São retiros fortes, assim, para elas realmente se reconectarem com elas, para elas melhorarem o relacionamento delas, né, com as outras pessoas, com as outras mulheres. E a gente traz bastante essa questão assim nos retiros e tal. E eu acho que todo mundo que surfa pode dizer que é unânime, que o surf vai muito além do que uma simples atividade física, né? Para muita gente é um estilo de vida, né? Então, eu acho que um fator que influencia isso diretamente é a conexão com a natureza, que você não consegue criar essa conexão tão forte em outros esportes, né? Que é num ambiente controlado, numa quadra, numa piscina. E eu acho que no que as pessoas começam a surfar e a se dedicar ao esporte, que elas começam a ver que fazem parte de um todo. Então, às vezes, você pode estar na rua, indo para o trabalho, e você vê o vento e fala, putz, esse vento vai virar, amanhã o mar já pode mudar, vai trazer uma ondulação diferente, ou sempre tentar optar pelo caminho da praia só para dar uma olhadinha, ou às vezes você está muito estressada, fala, não, eu preciso de um mergulho. Eu acho que quando as pessoas percebem que fazem parte de um todo, acaba mudando não só a relação com o esporte, mas o desenvolvimento pessoal, né? Ah, com certeza. Porque é isso, a gente deixa de sair desse controle, né, absurdo de tudo o tempo todo, tudo previsível, tudo calculado, e a gente passa a entender que, na verdade, não é nada disso, né? A gente está bem mergulhadas num sistema, né, que, claro, quer que a gente siga sendo assim, mas eu acho que o surf sempre teve muito essa roupagem do romper, né? Se você pegar a imagem lá de trás, né, quando se torna um esporte, ou até antes, né, na própria história do surf, assim, quando você pega Havaí, ou mesmo se você vai mais para trás, África, e aí a gente entende que o surf sempre foi essa atividade disruptiva do que queriam que estivessem fazendo, menos surfando. Consequentemente, a gente acaba entrando nesse flow, e aí a gente vai trazendo essas percepções que você fala para o dia a dia, e a gente vai saindo um pouco mais da nossa caixa, né, de onde a gente foi colocado. Vocês podem dizer, tipo, antes de eu surfar eu era uma pessoa, depois que eu aprendi a surfar eu virei outra pessoa? Nossa, com certeza. Ah, Para mim foi bem forte a questão de autoestima, assim. Eu diria que para mim a transformação, claro que o surfar ajuda, mas eu acho que para mim o estar no universo do surf me fez me tornar uma outra pessoa que eu nem imaginaria, mais contestadora, mais analítica, perceptiva, a um núcleo. Isso sim, isso com certeza me influenciou. E quanto à prática, sim, trabalhou muitas coisas das vezes que eu ia para a água assim mais forte, percepções emocionais, né, que vinham. De repente começar a chorar no meio da água já aconteceu, porque estava me cobrando super, e aí chorava. E aí depois eu falei, tudo bem se eu chorar, eu não vou saber se é água do sal ou se é meu show, água do mar ou se é meu show. Eu vou chorar aqui mesmo. Então já teve umas coisas dessas surfando. Viajar é definitivamente preciso. Quem curte fazer as malas sabe muito bem o importante papel das viagens no autoconhecimento. E é aí que entendemos quantas viagens incríveis há para se fazer nessa jornada. Espero que a sua estrada seja longa, repleta de aventuras, cheia de conhecimento.
E eu acho que, pelo menos assim, o que eu tenho passado ultimamente é que, desde pequena, eu sempre fui super competidora, atleta, e só pensando em campeonato, quero ganhar, ganhar tudo, tudo, tudo. E daí, às vezes, quando eu chegava em alguma competição e ficava em segundo ou terceiro, e assim, eu não conseguia chegar no objetivo que eu queria, eu ficava muito frustrada. E aí ficava todo mundo me dizendo, putz, mas você está num lugar incrível, olha a experiência que você está tendo. E para mim, assim, não, eu não ganhei, não valeu, isso não conta para mim. E eu acho que nos últimos anos eu tenho mudado essa percepção, eu tenho aprendido bastante que às vezes o caminho é mais importante do que o destino. E para vocês, como é que é? O caminho é mais importante que o destino? Ah, eu me divirto no caminho, né? Eu me divirto. Ainda mais eu acho que essa questão de empreender, né? Que, nossa, você fala, cara, as coisas não estão no meu controle, sabe? Então, muitas vezes a gente acha, nossa, é certeza que vai acontecer isso, vai dar certo, que o negócio desmorona. Aí a gente tem que dar risada. E aí eu acho que hoje tá super assim, a água, né? Deixa fluir, vamos ver o que acontece. E realmente curtindo o caminho, porque amanhã a gente não sabe o que é amanhã. E o que para vocês são sinais de que uma pessoa está estagnada na sua zona de conforto? E quando que é assim, tipo, quando que é, por exemplo, para você, Van, e para você, Cris, tipo, tá, eu preciso sair dessa roda viva aqui, preciso fazer uma coisa diferente, preciso viajar, preciso ir para algum lugar. Como é para vocês isso? Desde que eu fiz uma mudança, né, de sair do centro de São Paulo e aí fui morar no litoral, eu, Cris e uma amiga. E aí foi quando deu uma virada de chave na minha cabeça absurda de eu perceber o caminho que eu queria fazer, mais próximo à natureza, por exemplo. E aí quando eu percebo que eu tô em lugares e que eu não consigo me movimentar, ou se eu estou passando muito tempo em um local, isso é uma coisa que me cutuca, que me ativa. Na questão de movimentação física mesmo, mudanças. Eu venho em estado bem nômade, assim, recentemente. Mas aí não venho podendo me movimentar por um momento crítico, né, de mundo. E aí eu parto para a movimentação interna, então. E aí começa a ter um bichinho interno, assim, que é aí que eu começo a me revisitar, começo a me olhar, começo a ver o que eu tô fazendo comigo mesma. Alegria boa mesmo é aquela compartilhada, né? E em tempos de empoderamento feminino, sentir que as mulheres cada vez mais gritam umas pelas outras é inspirador. Nos coletivos, então, esse aprendizado se multiplica. E Cris, como é para você juntar mulheres de idades, religiões, histórias de vida e de lugares diferentes nos encontros femininos da Longarina para a sua evolução pessoal? Eu falo que, na verdade, elas vão lá para se autoconhecer, trazendo as próprias curas e tal, mas eu falo que a que mais está ali em trabalho mesmo sou eu. Eu e a Van, a gente aprende muito, né? É muito legal, assim, escutar as histórias delas e todo o processo que elas vivem ali, parece que a gente vive em dobro. Então, todo retiro que a gente faz, a gente coloca uma proposta diferente, né? E aí parece que o negócio já pega a gente em primeiro lugar, sabe? É mesmo uma coisa energética, né? Espiritual. Só já, sabe? Mas parece que até assim, antes da semana, assim, antes de começar o retiro, a gente já começa em processo, né? Eu e Ivan, e é bem forte, assim. Ivan, agora na quarentena tiveram que cessar os encontros presenciais da Longarina, né? Mas vocês vieram com a ideia do Mulher Oceânica, né? Como é que funciona? A gente não se aguentou, e depois que você começa a entrar em contato com essa coisa do oceano, fica um pouco difícil limitar, sabe? E aí a gente sentiu, assim, de colocar esse trabalho mesmo para as mulheres, como uma alternativa de dizer, olha, a gente vai seguir, a gente vai contornar aqui, vai pegar outra correnteza e vamos fazer isso aqui acontecer. E aí essa ideia foi compilar muito do que a gente já realizava nas vivências e poder comunicar essas práticas para as mulheres,
organizando nesse curso online. E ela pode acessar, né, de onde ela esteja. Então, foi uma maneira que a gente encontrou de seguir trabalhando, de seguir conversando com as mulheres nesse momento, principalmente. E vocês já dividiram experiências com muitas mulheres. Teve alguma que marcou muito vocês? Na verdade, o que eu acho interessante, assim, é que a maioria das vivências, elas são muito parecidas, sabe? São mulheres que estão buscando força para sair de relacionamentos abusivos, de ver também mulheres assim que vieram doentes, né, tanto psicologicamente como fisicamente. Então, mulheres que estavam em depressão e aí depois que passaram a vir com a gente, né, com a questão do surf, né, eu digo pelo surf mesmo, conseguirem sair da depressão, passarem a diminuir os remédios. Outras mulheres que tinham problemas físicos e ali deu uma virada totalmente, né, na chave, assim, de estilo de vida, começou a praticar esporte, começou tudo pela paixão pelo surf, né? A ONU Mulheres e o Pacto Global criaram os princípios de empoderamento das mulheres. De acordo com as Nações Unidas, empoderar mulheres e promover a equidade de gênero em todas as atividades sociais e da economia são garantias para o efetivo fortalecimento das economias, o impulsionamento dos negócios, a melhoria da qualidade de vida de mulheres, homens e crianças e para o desenvolvimento sustentável. Anotou aí? E a gente fala muito de empoderamento feminino. Na realidade, acho que é o principal tema aqui do Maré Feminina. E através da longarina, junto com o surf, vocês buscam ensinar as mulheres a se empoderarem e, ao mesmo tempo, passarem essa lição, né, de empoderar cada vez mais mulheres ao seu redor. E como vocês veem essa questão do empoderamento feminino através do surf, que é um esporte ainda machista? Tem trabalho, né? Bastante trabalho. Não é fácil. Bom, mas a gente percebe que nesses 7 anos, né, Cris, muita coisa, né, quando a gente olhava ali para trás, muita coisa já se transformou, da consciência mesmo dos caras também, em se abrirem e perceberem seus comportamentos. A gente teve um colega uma vez que ele falou assim: vocês sabem que depois que eu comecei a acompanhar mais vocês, quando uma mulher passava remando, eu não olhava mais para a bunda dela? Aí eu falei: nossa, jura? Que ótimo! Que bom! Você tá olhando É uma então pro mudança. surf dela? E daí ele falou: eu falei: olha, que interessante. Então, a gente acha que essas dissoluções vão vindo daí, sabe? Dos homens indo percebendo o nosso ambiente, das mulheres indo se colocando nesse ambiente com mais firmeza, que elas podem também. Vencendo esse equilíbrio e os caras também se abrindo mais para receber. Agora a gente está com um projeto que chama Águas de Gaia, né? E aí a gente começa atuando com mulheres que são ex-detentas e também vai começar a entrar outros tipos de outras mulheres também, né? De graça assim para o público, né? Mas selecionando essas pessoas mesmo que sofrem em quadros de vulnerabilidade e tal, né? E aí esse é um outro grande processo assim para a gente entender, né, todo esse mundo assim que é tão diferente do nosso. E eu acho que essa autoestima do surf que ele pode trazer, ele permite com que essas mulheres, por exemplo, compreendam que elas podem e que elas não precisam estar em locais assim, que elas não precisam mais agradar os outros para se sentir bem, entende? Então, elas começam a sair, né, desses quadros do tráfico, então para eu ser aceita, né? Então esse ato de se aceitar, né? Isso tem sido muito bonito. Segura aí só um pouquinho que eu já volto para propor um desafio para vocês. Eu tenho uma chamada agora com as surfistas Silvia Nabuco, Andréa Lopes e Ângela Bauer. Oi meninas, Andréia, Ângela, Silvia, muito bem-vindas ao Maré Feminina. Olá. Prazer estar com vocês aqui, prazer.
Muito legal participar desse programa que vai dar maior incentivo para as mulheres no surf. Obrigada pelo convite. Uma honra estar sendo entrevistada por você, Cloezinha. O prazer é meu de estar aqui com vocês. E começando o nosso bate-papo com a primeira pergunta: quantos anos de casamento vocês têm com o surf? Bom, eu sou profissional, comecei aos 34 anos, né? Estou com 56, ainda vou participar do primeiro Pan-Americano Master ano que vem, então ainda estou casada, né? Mas o primeiro amor mesmo foi aos 9 anos, no primeiro tubinho, no Leme. Desde então, como eu tive filho, né? Aquela coisa toda parou um pouco, e aí eu só consegui entrar para o surf mesmo profissional no longboard aos 34 anos. Tipo, pioneira que não tinha nada, né? Então é um amor longo que ainda nem acabou. Todo mundo aqui tá casado, né? Que todo mundo tá numa atividade, né? Graças a Deus. Eu surfo desde os 13, tô com 46. Então eu surfo aí uns 33 anos. É bastante tempo já. 27 anos de competição e surfando ainda, dando trabalhinho aí para as meninas. Eu Silvia? comecei a surfar com 36 anos e acho que dá 19 anos até agora, não sei. E foi em 2001, por aí. E, bom, história um pouco diferente, começar mais tarde, mas é isso. Eu ainda estou evoluindo. E Silvia, você começou nas ondas grandes ou teve o windsurf antes? Não teve muito esse intervalo, porque eu comecei a surfar de fim de semana. E quando deu um ano, meus amigos do clube falaram, vamos pro Havaí? Falei, vamos, né? Tipo, sem pretensão nenhuma, mas já direto já fui para as ondas grandes, mas sem saber, sem ter muita noção que eu tava, assim. E Ângela, como surgiu o interesse pelo longboard e pelo stand-up? Olha, pelo longboard, eu era bodyboard, né? Eu começava de peito brincando, né, nas ondas quando eu era criança. Depois, quando apareceu o bodyboard, né? Eu também comprei, mas a minha filha tinha 3, 4 anos, 5 anos, né? Aí eu tive que dar mais atenção. Então, era só no final de semana o bodyboard, né? Mas aí eu fui morar no Havaí, fiquei bodyboarder lá no Havaí. Quando eu voltei para o Brasil, eu vi o primeiro campeonato internacional de longboard na Barra, né? Aí eu vi a Cris Stockler, a Luísa Tavares, achei tão lindo, né? A mulherada assim, pé nas ondas. Eu já tinha surfado lá no Havaí de fanboard, e aí eu me interessei muito, achei muito legal. Aí o Daniel Friedman, que estava fazendo esse campeonato, diretor técnico, aí a mulher me apresentou a ele fez a minha primeira prancha, eu comecei a treinar, e com 3 meses teve o primeiro festival de longboard feminino, né? Lá na Costa Rica. Na época tinha uma feira de surf lá em São Paulo, que o Claudio Jones fazia, era o máximo. Aí a gente foi para lá, eu arrumei um montão de patrocínio. Com 3 meses pegando onda, eu fui para Costa Rica competir lá, o Mundial. Era muito legal. Eram 75 mulheres, né, competindo. Eu fiquei em 25º. Aí, quando eu voltei para o Brasil, eu falei, nossa, eu dou para isso, eu quero ser surfista. Eu larguei tudo que eu fazia, eu era iridologista. Larguei tudo e me dediquei para o surf, né, para ser surfista profissional. Andréia, você é pioneira do surf profissional aqui no Brasil, 4 títulos brasileiros, primeira conquista de uma brasileira no circuito mundial. Fala um pouquinho para a gente da sua história no surf. Então, eu comecei a surfar com 13 anos. Eu era nadadora, né, do Flamengo. Durante 6 anos eu competi. Desde a minha infância, sempre gostei muito de competição. E aí, encasquetei com a natação, fui para o surf. E aí, com 14 anos, a gente tinha um circuito brasileiro muito forte no Brasil, no Rio de Janeiro, né, que era da Abrasa, cheio de campeonato da Company Ciclone, patrocínio da Headley. Aí eu competi, fui tetracampeã brasileira amadora, que não existia também a profissional na categoria da pranchinha pequena, né, diferente da Ângela, sempre o meu foi a pranchinha. Com 17 anos fui para o circuito mundial, abrindo as portas, né, quebrando os paradigmas da mulher surfista, Brasil. E aí competi no circuito mundial, venci uma etapa do mundial, fui a primeira brasileira a vencer uma etapa do mundial e acho que a única brasileira a vencer uma etapa no mundial até hoje aqui no Brasil. E aí fui nisso, competindo também depois do circuito profissional, né, o Super Surf
durante 10 anos, que eu fui também tetracampeã brasileira profissional e me aposentei em 2010. Então, assim, foram 27 anos competindo mesmo, assim, vivendo da competição, escolhi isso para minha vida também. E até hoje, né, eu vivo do surf, né, mas com outras ações agora, com outras atividades. E quando você entrou no circuito mundial com 17 anos, quem eram as tops da época? Em quem você mais se inspirava? Então, eu viajava muito com o Teco e com o Fabinho, né? E era a única brasileira ali no ranking e sempre me espelhava muito na Lisa Anderson. A Lisa era, tipo, a nossa referência de tudo. E ela trazia muito, assim, tipo, board short, sabe? Short curtinho para as mulheres. Eu olhava elas usando e trazia essa ideia para o Brasil. Ia lá na Headley, olha o que as meninas estão usando, o board short. Aí o pessoal replicava aqui. Mas de surf referência, olha, nem a Lane foi 7 vezes campeã mundial, mas ela, para mim, assim, ninguém era melhor do que a Lisa Anderson, assim. E eu, para mim, era ganhar dela sempre, sabe? Queria ganhar dela de qualquer maneira. Boa. E Silvia, o que você acha que o surf tem tão de especial que fez você se apaixonar pelo esporte e estar nele até hoje? Então, eu vinha de uma temporada super pesada, com muita pressão do triatlo. E aí eu alugava a casa com umas amigas na Praia da Baleia. E uma amiga falou para mim, eu tenho uma prancha, vai lá, sei lá, o que o namorado tinha dado. Eu entrei no mar, assim, parecia que nada mais existia, era tipo uma terapia, era estar sozinha, ninguém encher, e tipo você recarregar as energias, né, as negativas por positivas, tipo uma bateria assim carregando, assim. Era muito gostoso, lúdico, né? Então foi isso que me fez apaixonar. E minha paixão pelo oceano é desde criança já, né? Você acha que mais mudou no cenário do surf feminino daquela época para agora? Eu acho que, para mim, por exemplo, no Havaí, a coisa que eu mais vejo que não via naquela época é crianças, adolescentes surfando, por exemplo, Pipeline, o Waimea, esses picos, o Sunset. Hoje eu olho, tem uma criancinha, tá certo? Em Waimea, de 12 anos. É isso que eu vejo essa transformação mesmo. E você, André, o Verdade. que você acha de mais de diferente que aconteceu? Essa adolescência, nessa geração, conseguia planejar uma vida como um surfista, sabe? Coisa que lá atrás, na minha época, eu não tinha muita referência na frente e não sabia nem o que seria viver do surf, né? Então, hoje, eu acho que você já consegue até pensar, não sei muito brasileiro, mas, tipo, falando do nível mundial, você consegue falar, pô, posso viver do surf, pode ser meu trabalho, e você realmente ter uma vida bacana com sendo um surfista profissional, né? Apesar de que, Chloé, eu não tenho muito o que reclamar, sabe? Porque eu sempre tive patrocínio, sempre consegui dar meu jeito, e assim, mas falando agora num geral, sabe? Eu sei que é muito difícil para as mulheres no Brasil, para os homens também. Então, assim, pô, que isso fosse a nossa reflexão também para cá, né? Para o nosso país, que é cheio de talento, só que às vezes você esbarra ali no primeiro obstáculo e, cara, é difícil, né? E, Ângela, quando você começou, você imaginou que o surf feminino ia chegar onde está hoje? Tipo, a Maia quebrando o recorde da maior onda surfada entre homens e mulheres, e menininhas de 13 anos completando uns aéreos bizarros em piscina de onda. Você acreditava que o surf feminino ia chegar onde está hoje? Chloé, sua linda, eu acreditava, assim, porque a brasileira, principalmente, é top. Principalmente você. Acreditei muito em você e eu acredito e acreditei que você seria a campeã mundial e ia representar nosso país muito bem. Nunca vou me esquecer de você surfando com 12, 13 anos, sabe? Você me enchia de esperança, entendeu? Porque a gente... nós mulheres, nós temos uma força muito grande e esse relacionamento com o mar, com a nossa garra, sabe? Eu sabia que a gente ia chegar longe, sabe? O que você acha de mudança que ainda poderia acontecer para o surf feminino evoluir ainda mais? Eu posso falar alguma coisa em relação a isso?
Pode, à vontade. É uma das coisas que eu sempre falava para os competidores, né? Em pleno circuito Super Surf, eu olhava para Claudinha Gonçalves, eu falei, gente, Suelen, pô, a gente tem que se unir, sabe? A gente tem que unir aqui pelos nossos propósitos, sabe? Saber conversar, saber falar para a mídia, passar uma mensagem bacana, mas mostrar uma união, porque eu vi o bodyboard feminino acabando muito por isso. Eu sempre fui muito amiga, né, das meninas do bodyboard também, Mariana Nogueira, Glenda, Isabela, todo mundo. Porque eu vi que o bodyboard teve muita rixa entre si e eu acho que isso não é bacana, sabe? Então eu acho que a união sempre, tá? Competição é uma coisa e fora d'água a gente sempre tem que estar ali pela mesma, sabe? Com a mesma voz, entende? Então quanto mais essa nova geração estiver unida, eu acho que elas vão realmente longe, porque tem muito talento aqui no Brasil. Isso é verdade. Eu tava pensando que me veio na cabeça agora, porque, por exemplo, tem um grupo aqui no WhatsApp que é de uma amiga minha, que ela dá aula, ela faz viagens e faz um monte de coisa. E nesse grupo chama Salt Sisters. E tem mais de 200 mulheres aqui do Litoral Norte. E volta e meia, não é só questão do surf, mas é como se fosse uma comunidade, uma ajudando a outra. Eu não sei onde comprar comida que entrega, dá outra. Todas as coisas, informações que precisa. Como é que pega a onda, como é que o protetor solar usa. Então, ali é uma comunidade que tem uma troca muito boa. Então, é isso, sabe? Acho que a gente tem que apoiar essas meninas que estão vindo aí. Eve Fletcher é uma lenda do surf feminino e foi clicada surfando depois dos 80 nas ondas de San Onofre, lugar considerado o Waikiki da Califórnia. Hoje em dia, já não é mais uma surpresa encontrar outras Eves por aí, rabiscando com estilo o line-up no alto dos seus 60, 70, 80. Afinal, o surf não tem idade. Você pode se apaixonar perdidamente por ele a qualquer momento e não querer largar nunca mais. Cuidado! E vocês acham que o surf tem idade para começar? Eu acho que não, né? Pelo meu caso, não. É bom quando você não pensa muito nisso, sabe? Tipo assim, pensei, eu tô velha para começar. Não, pensei em me divertir. Se a pessoa fica no mental, ruim, porque o mental atrapalha. Ela tem que fazer de coração. Não tem idade. Então, eu tenho muitas pessoas que vêm falar que se inspiraram em mim, porque eu comecei a surfar tarde, falar, eu ainda tenho tempo, não sei o quê, porque acho que é uma crença limitante esse negócio, como várias outras, né? E a gente está num momento que se fala muito sobre o empoderamento feminino e a mulher conquistando cada vez mais espaço em diversas áreas. Silvia, o surf é um esporte dominado pelos homens, né? Então, como você vê o surf feminino ganhando força dentro de um esporte machista e ganhando cada vez mais voz e poder dentro d'água? Eu vejo que igual fora d'água, sabe? Tudo meio que acontece no mesmo fluxo, entendeu? Assim, e sempre vai ter gente que se fica homens que ficam mais recalcados, outros que apoiam e outros são neutros, sabe? Esses três categorias, né? Então, é que eu vejo as próprias mulheres, entendeu? Se impondo e aí dá o passo para frente. Às vezes tem chiação de alguma coisa, depois vai acostumando, sabe? A ganhar esse espaço. E a gente tem que continuar fazendo essa força, porque naturalmente a gente continua e eles também aceitam, entendeu? Uma hora aceitam. E é meio simples, eu acho, na minha opinião. Quais são os fatores que contribuem para uma vida longa e saudável, Andréia? Você se cuidar, né? A questão da alimentação, que é o alimento mesmo do seu corpo. Para mim, quanto mais simples possível, melhor, sabe? Quanto mais equilibrado, assim, não tem problema um pouquinho de cada coisa que te faça bem. Eu sou muito ligada a Ayurveda, né? Então, assim, eu sei o que me faz bem, o que também não me faz bem. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? Então eu procuro me acalmar, eu baixo luz. Eu tento alimentar o meu corpo e a minha alma de coisa boa também, que eu acho que isso faz muito, muito sentido, sabe? É você cultivar pensamentos bons, sabe? Não se envolver em fofoca, não ficar muito tempo gastando, querendo falar coisa que não vai te nutrir também, sabe? Nutrir sua alma.
Então, assim, você caminhar na vida preocupada em se alimentar bem, para nutrir seu físico e nutrir a sua alma de coisa bacana, sabe? Falando da parte mental, o que além do surf vocês gostam de fazer para cuidar da mente, Silvia? Eu acho que o surf é uma das ferramentas de autoconhecimento, né? A gente se conhece muito fisicamente, mentalmente, espiritualmente. A gente passa por todos os processos. Até outro dia eu estava eu entrei numa jornada holística, sei lá, as coisas que eu adoro, e começou com uma coisa assim: imagina que vocês estão no mar. Quer dizer, ninguém surfava lá, né, no grupo. Imagina que vocês estão no mar e vocês vão tomar onda na cabeça e não sei o quê. Então, ela estava fazendo uma alusão ao surf. Você vê como o surf tem importância fora do negócio. Você vai surfar a onda, sei lá, entendeu? Quando você fica muito assim, zen, né? Não sei o quê. Então, tudo integrado. E você, Ângela, como você cuida da mente? Estudando. Eu estou sempre fazendo algum curso, né? E tudo voltado para a área da saúde, né? Porque saúde é o nosso maior patrimônio, né? Agora eu estou estudando aromaterapia, aprendendo sobre o poder dos óleos essenciais e também sobre a alimentação que fortalece a parte hormonal da mulher depois de 50 anos. Então, numa dimensão, e como está todo mundo sempre descobrindo coisas novas, né? Então a gente acaba tendo que estar estudando sempre. Isso ativa também o meu mental. Olha, agora chegou a hora de juntar a mulherada toda pro desafio final, a pergunta saideira. Quem acertar pode ficar de boa, mas quem errar vai ter que pagar uma prendinha básica aqui, hein? Vai ter que contar uma história de surf que não contaria pra ninguém. Vamos lá, pergunta. Quem é a surfista atualmente no tour mais velha? Gente, eu tô super desatualizada, não sei. Eu também não sei. Chuta. Eu tô com ela na minha frente, mas eu não tô vendo o nome dela. Vou dar uma dica. Ela é diva. Diva máxima. Stephanie. Não, Silvana. Silvana. Bom, era a Stephanie contando no tour desse ano. Eu falei que era Stephanie. Falou. Se safou, André. Bom, a resposta é Stephanie Gilmore. Ela tem 32 anos. Tudo bem, fica no 0-0. Foi ela que me veio na cabeça primeiro. Bom, já que então ninguém acertou a resposta, vocês vão ter que contar essa história aí, entendeu? Boa. Vai, outra. Bom, agora Silvia e Ângela vão ter que contar a história. É uma pergunta só. Engraçado, tem uma com a Silvia aí, que a gente estava na mesma casa lá em Pipeline, e aí a galera botou mó pilha, dizendo que ia vir um Enique, não sei o quê, todo mundo fez as malas, sabe? Todo mundo saiu fazendo mala e tal, mas eu já sabia um pouco, né, que quando tem terremoto mesmo, maremoto mesmo, a sirene toca pra caramba. Mas aí foi o pai do Jim O'Brien, tacou mó pilha, a Silvia fez as malas, todo mundo fez as malas, todo mundo se mandou lá para top da montanha, chegou na hora, Neguinho riu muito, porque não era nada disso, né? Era o fake news aí pra gente, que estava do Brasil, a casa estava cheia, né? Nessa época a casa, você lembra, Silvia? Eu lembro você passando na sala com a mala apavorada. Foram lá para Pupuqueia, lá no morro, né? Toca sirene, você vai lá pro morro. Caraca, aí era nada. E aí o pai do Jim O'Brien fez isso com a galera, porque tinha muito brasileiro assim que não sabia direito como que era, né, o negócio do quando vem maremoto, que a polícia vai na rua tirando todo mundo das casas, né? Só que a galera se apavorou, né? Então foi todo mundo para Pupuqueia, a casa do cara encheu lá, né? E aí, no final das contas, não era nada disso. Pegaram aí todo mundo. Essa história da Angela foi o seguinte: o pai do Jamie O'Brien começou a beber uísque sem parar, assim, e falava que ele ia ficar ali e abraçar a árvore, né? E eu olhava e falei, nossa senhora. Aí eu fui para a plantação de abacaxi em cima, com uma amiga. Peguei as minhas pranchas favoritas, os que eu queria só, e fui. Quando a gente voltou, eu perguntei, e aí, que todo mundo, metade da casa tinha ido para uma festa na Pupuqueia, brigaram, voltaram, tinha um cara que era um local lá, Jason Federico, o cara voltou todo arranhado, e aí eu queria saber a experiência de cada um, né? Aí eu falei, o Jamie ficou dormindo, imagina, a casa dele na frente do pipeline, e um tsunami que era muito provável de chegar, sabe? Era muito provável, assim, então,
tinha um roommate na minha casa. Aí isso foi num outro tsunami, mas aí no outro tsunami teve um roommate que eu perguntei para ele assim, e aí, Salomon, o que você fez? Aí eu fiquei aqui, o tsunami era 2h30 da manhã, eu falei, 2 horas da manhã eu fui surfar, pipeline à noite. E ele era o mais tímido da casa, assim, ele não falava, ele era introvertido. Eu falei, gente, isso não é normal. Depois, em 2014, eu fui com o Chumbinho, que o Chumbinho me insistiu tanto para ir a primeira vez para Jaws, e eu levei ele. E a gente foi, tal, surfamos, peguei a maior onda da minha vida lá, aí a maior onda também tomei na cabeça, perdi prancha. Essa história tu não conhece, meio que foi dada como perdida lá. Bom, isso é outra história. Mas na volta, no avião, a gente tá indo ali na sala de espera do aeroporto, aí aparece o cara assim no túnel do avião entrando, e ele fala, Silvia, oi! E era esse cara que tinha surfado, né, à noite no tsunami. Eu falei, esse cara precisa de um psiquiatra, alguma coisa, né? E aí, ele ficou todo de terno, assim. Aí eu perguntei, oh, é legal. Ele perguntou o que eu tava fazendo. Eu falei, fui surfar de Jaws. Eu falei, e você? Ele falou, eu sou o piloto do avião. Caramba! Esse Você louco? imagina? Hã? Esse louco aí, que era o piloto? Não. Esse cara que Caraca! um suicídio, ele era o piloto do avião, né? Então. Você pegou Bom, esse voo, Silvia? peguei. Aí o Chubinho falou, quem é ele? Eu falei, esse aí era um cara lá que era roommate, né? Caramba! Engraçado. O que me vem na cabeça é só esse fato, assim, uma vez que eu tava no mar, aí tava um mar grande, e eu não conseguia passar de jeito nenhum. Era ainda uma fase que eu não aceitava, que eu não conseguia passar a arrebentação de jeito nenhum, e tomando várias na cabeça. Aí só sei que um caiçara me ajudou a passar, a gente foi indo por umas pedras, aí pá, não sei o que, consegui, passei a arrebentação, só que aí depois veio o chumbo grosso e eu fui varrida, né, do mar. Aí eu cheguei na areia e eu chorava, e eu chorava, e eu chorava. E, né, eu já era uma adulta, né? Aí só sei que uma senhora passou por mim. Eu posso te ajudar? O que está acontecendo com você, meu Deus do céu? Mas eu chorava, mas eu chorava aos prantos, assim. E aí eu falei, eu não vou falar pra ela, né, que, tipo, eu tô chorando porque eu fui varrida do mar, porque eu não consigo surfar bem, sabe, as coisas assim. Aí eu falei, não vou falar isso pra ela. Aí eu, não, eu briguei com meu namorado, eu tinha que inventar qualquer coisa na hora, porque eu falei, não vou pagar esse mico, né, de falar que eu tava chorando naquele estado, que era, tipo, parecia que tinha morrido alguém, né. Mas só isso que me vem, assim, de mais... Que história. Bom, eu vou contar uma história engraçada. Eu tava na China, na época que o Campeonato Mundial era lá, e daí era um dia de altas ondas, e eu tava treinando, eu tava surfando com uma prancha monoquilha, e lá é fundo de pedra. Então, à medida que a maré vai secando, chegam umas seções da onda que a pedra fica ou para fora, ou fica muito, muito raso. Tipo, você tem que ter até um cuidado na hora de pular, que você pode pular e já bater na pedra, né? Aí eu tava lá e, tipo, era uma prancha meio nova, não tava, enfim, sentindo muita diferença. Aí eu fui, peguei uma onda e eu senti alguma coisa estranha, assim, na onda, mas fui. Terminei a onda quase na areia, né? E voltei e fiquei surfando, assim, tipo, peguei mais algumas ondas. E daí, quando eu saí da água, eu saí, aí tinha, tipo, vários fotógrafos assim, falei, eles devem estar fotografando eu saindo com a prancha, né? Aí eu, assim, achando que eu tava arrasando, cara, e aí começaram a apontar para mim e rir. Quando eu olhei, nessa onda que eu senti o tranco, a minha quilha bateu na pedra, e a quilha não só quebrou, como quebrou o parafusinho, então a quilha tava para fora da caixa de quilha. Então tava, tipo, só um pedaço de quilha, assim, pra fora, e todo mundo apontando, rindo, tirando foto. Tipo, caraca, essa menina com metade da quilha. E eu nem senti. Não sei como eu não senti isso na água. E quando eu olhei, eu falei, gente, há quanto tempo que eu tô com essa quilha assim? Caraca! Não. Detalhe, a quilha nem era minha. Eu tive que consertar. Deu um maior rolo pra eu devolver a quilha pra pessoa, tipo, inteira, e não contar essa história. Caramba! Engraçado. Mas a gente fez uma viagem uma vez para Costa Rica com as mulheres e a gente fez junto na época com a Sunaraísa. E aí
a gente estava dentro do mar, as mulheres, e aí ela só falou assim para mim, Van, tira as meninas de dentro d'água, na maior suavidade, assim. Aí eu assim, mas por quê? Tá mó vibe, tá todo mundo se divertindo horrores aqui, por que a gente vai sair da água? A gente estava numa praia da Costa Rica, que é Tamarindo, e tem um rio que desemboca, então tem muito crocodilo que acaba caindo, né, na água. Eita. E aí ela falou assim, porque tem um crocodilo passando ali perto e eu vi ele com a cabeça para fora. E aí eu recebi aquilo assim como, segura essa, porque se você falar isso para essas 10 mulheres aqui na água, agora a gente vai se afogar em conjunto, não vai dar. E aí eu só fui assim, gente, vamos para fora, vamos sair. E elas, ninguém entendendo. Imagina, eu vou para fora, eu vou pegar minha última, não vou sair daqui nem que você me pague hoje, tá uma delícia. E aí foi um maior convencimento, uma a uma, assim, para elas saírem da água. E aí, chegando na areia, a gente explicou que tinha um crocodilo próximo e por isso que a gente tirou todo mundo da água. Mas, e no final, elas cascaram bicos, se sentiram as maiores corajosas de terem surfado com crocodilo. Na hora, nem um pouco engraçado, mas depois acabou que ficou todo mundo tirando onda. Bom, mas o nosso papo chegou ao fim e eu queria agradecer a presença de todas vocês aqui no Maré Feminina e compartilhar um pouco da experiência incrível de vocês no esporte. Então, Ângela, Silvia e Andréia, muito obrigada e a gente se vê na água. Obrigada. Obrigada a você, Claudinha. Obrigada, Foi uma honra. Máximo. Obrigada, meninas. Graças, obrigada a vocês pelo convite, adoramos. Parabéns, Silvia, também. Parabéns, Ângela. Obrigada. Obrigada, legal falar com vocês, saber de vocês. Poxa, muito legal mesmo. Parabéns, vocês também são muito guerreiras, representam muito bem no surf feminino brasileiro e mundial. Uma honra estar aqui com vocês. Adorei o papo também, adorei o papo. E tive muitas ideias através desse bate-papo também. Muito legal. Muito legal. Ai, que bom. Gratidão. Legal, bacana. Valeu. Parabéns, hein? Bom, gente, esse foi o último episódio da série Maré Feminina por aqui, infelizmente. Foi uma honra receber tantas mulheres poderosas por aqui para trocar ideias sobre o universo incrível que é o surf feminino e entender melhor desse mundo que a gente vive, surfa e respira todos os dias. Então, se você gostou da nossa série, curte, comenta e compartilha no YouTube e no Spotify do canal Off. Valeu, galera. Vejo vocês na água. Então, você podia juntar ali muitos anos de surf. E a mensagem foi sempre a mesma. Que, não perder a essência, sabe? Se você quer virar uma competidora, não deixar aquela coisa de fama e dinheiro também tomar conta. Você não pode perder essa paixão, esse amor pelo surf.